Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Tiago. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós. Jesus passava através das searas. Era um sábado. E os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. E Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez David, quando ele e os seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? David entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e os deu também aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação. Bem-vindos a todos. Espero que estejam mais ou menos confortáveis, que estejam a ganhar apetite também para o almoço que se está a aproximar. Espero que tenham tido uma ótima semana e que a próxima seja melhor do que a anterior. Hoje é um dia de intermédio. Hoje é o primeiro dia da semana. Amanhã já é o segundo, segunda-feira. É o primeiro dia da semana desde a ressurreição de Jesus. É o dia santificado, o dia em que nós paramos o nosso trabalho para o dedicar a Deus. Deus dá-nos o domingo para nós darmos o tempo de domingo de volta a Ele. E na Eucaristia nós damos um pedacinho das 24 horas de hoje de volta ao Senhor. Antigamente era o sábado. Mas depois com a ressurreição, os cristãos, nós decidimos que seria o domingo, o primeiro dia. E como antigamente era o sábado, os textos bíblicos de hoje falam do sábado. Mas nós podemos adaptar e dizer domingo. E eu até vou mais longe. Eu diria que hoje o dia do Senhor até pode ser a terça-feira, pode ser a quinta, pode ser a sexta, o que for. E vou mais longe e digo: o que é importante nisto tudo é que cada um de nós tenha um dia dedicado para o descanso e um dia para, o mesmo dia, para o Senhor. De preferência ao domingo, que assim estamos todos juntos. Mas nem sempre é possível. Há trabalho, há turnos, e então, se não for ao domingo, que tentemos que seja outro dia. Mas que haja mesmo um dia por semana para parar. Eu não sei se vocês conhecem o primeiro relato da criação, encontramos no Gênesis. Diz lá que Deus trabalhou durante X dias e descansou no outro. Trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º dia. Eu gosto muito desta imagem, porque se Deus vai descansar, é porque está cansado. De certa maneira não é todo poderoso, tem aí um ponto fraco, também se cansa. Então trabalha durante 6 dias, ao 7º descansa. É o dia do Senhor, é o dia da família, e Deus é família. É o dia para estarmos uns com os outros, esse 7º dia, porque para nós, como já referi, é o domingo. E este dia é para todos. Não é só para os trabalhadores, é para todos. Na primeira leitura de hoje, Moisés, há 3.200 e tal anos, quando não existia o direito da mulher, nem do homem, nem da criança, nada disso, quando não existiam sindicatos, nem nada, há 3.200 anos, Moisés diz: o dia do Senhor, o 7º dia,
o sábado, é o dia para parar. O homem, a mulher, os filhos e as filhas, os escravos e as escravas, os animais e os imigrantes. Está tudo escrito ali, escutámos hoje, primeira leitura. Reparem só como o autor é tão atual. Está a exigir direitos aos escravos, aos imigrantes, aos trabalhadores. Que haja um dia por semana para parar, para descansar, para estar com Deus, para estar com a família, para estar com a igreja. Eu há pouco estava a fazer umas contas e fiquei preocupado com o resultado das contas. E nas minhas contas, o ordenado mínimo em Portugal são 820 euros. Depois fui ver o preço dos quartos. Um quarto aqui ao lado, o mínimo um quarto, como a caminha pequena, o mais barato que encontrei são 300 euros. Se for para um apartamento com 2 quartos, aqui ao lado também, o mais barato que encontrei são 600 euros. 2 quartos, o mais barato, porque a partir daí vai tudo aos 1000, 1200, 1500. 2 quartos. Ora, se o ordenado mínimo forem 820 euros, um apartamento que custa 600, e comida para a família são 200 euros. 230, segundo o cabaz da DECO. Isto só em alimentação e só na habitação são 830 euros. O ordenado são 820. E comecei a fazer contas, e falta o passe, 40 euros. E falta a cultura, faltam os estudos das crianças, faltam os livros, falta a subscrição de internet, a Netflix, falta isso tudo. Mas só com um básico, casa e comida, 830 euros, o mínimo que encontrei. E comecei a pensar, é normal que hoje, 2024, exista escravidão. É normal que hoje uma família não se conheça. Porque só para pagar a casa e a comida tem de ter 2 empregos. Então não há folgas para ninguém. O dia de folga é um dia de trabalho noutro sítio. E fiquei preocupado porque uma pessoa que vai trabalhar 7 dias por semana está a ser um escravo. E nós estamos a apoiar essa escravidão, indiretamente às vezes. Nem nos apercebemos e estamos a apoiar isso. E nós que somos cristãos não apoiamos aqueles que não conseguem pagar uma casa ou pagar uma comida. Não o fazemos. Somos poucos aqueles que o fazem. Não colaboramos para que outros se possam libertar um bocadinho da escravidão em que estão metidos. E às vezes apontamos o dedo aos políticos, mas a culpa é nossa. Alguns de nós temos casas para alugar e estamos a alugar a 1000 euros, 1500, 2000. E para pagar uma casa dessas é necessário trabalhar muito. E nem estou a falar que haja aqui agora pelo meio um divórcio, um problema grave, um acidente, porque se isso acontece é uma desgraça. O Senhor pede que descansemos ao 7º dia. O Senhor pede que o 7º dia seja para a família, para os amigos, para descansar, para Ele. Mas nós não colaboramos com Deus. Quando digo nós, é alguns, não é? Alguns de nós não colaboramos com Deus e não possibilitamos que os outros possam ter essa possibilidade de descansar uma vez por semana. E há pessoas que nem férias têm. Há pessoas que não descansam. É de manhã até à noite para cuidar dos filhos, das crianças. Ansiosos pela reforma. E quando chega a reforma têm de continuar a trabalhar. E chamam isso de vida. E chamamos isso de vida. E continuei a minha reflexão com estes valores. Como é que nós estamos a alimentar uma certa, entre aspas, escravidão entre nós? Estamos presos, não temos liberdade. Celebramos 50 anos de liberdade e estamos presos, continuamos presos. Uma pessoa que não consegue descansar o 7º dia está presa. E continuei a pensar um bocadinho, e agora vou ainda um bocado mais longe, e depois à nossa volta vemos empresas, instituições, fundações a terem milhões e milhões de euros de lucro. E vemos seminários, casas religiosas vazias, não há vocações, os quartos estão lá vazios, abandonados. Até nós cristãos católicos podíamos emprestar, alugar
espaços dos seminários, das casas religiosas. Estou a tirar para o ar. Mas estes números preocupam-me bastante. Em 1570 acabou a escravidão em Portugal. 1570. Antes disso, 3.000 anos antes disso, Moisés pedia que os escravos, os trabalhadores, tivessem o direito a um dia de descanso. E em 2024, sem escravidão, continuamos a ver pessoas que não conseguem parar porque não podem parar para sobreviver. E isso não é viver, é sobreviver. Nesta manhã de domingo, peçamos ao Senhor que ilumine os nossos corações. Se de facto somos cristãos, estes números deviam preocupar-nos. E se nós temos casas, se temos alimentos, se temos bens de primeira necessidade, poderíamos fazer mais pelos outros. Ser um sinal mais vivo na sociedade, para que os nossos irmãos não passem mal. E alguns estão aqui e passam mal. Que entre nós essas dificuldades não existam. No livro dos Atos dos Apóstolos diz-se que na primeira comunidade não havia pobres entre eles porque partilhavam o que tinham. E às vezes nós não partilhamos, ficamos fechados, egoístas e confiamos isso, a ajuda aos outros, quando nós poderíamos fazer algo mais. Peçamos ao Senhor que toque nos nossos corações e que nos faça ver o caminho a seguir, para que de facto todos possamos ter um dia de pausa por semana, para descansar o corpo, para descansar o espírito e a alma, para estarmos com os outros, para relaxarmos, descontrair, para estarmos com a família e também para estarmos com Deus. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.